Queridos irmãos, graça e paz, vamos abrir as nossas Bíblias, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo de número 4, Filipenses, capítulo de número 4, nós iremos ler os versículos do 10 ao 13, Filipenses 4, versículo do 10 ao 13. Queridos, nós temos meditado nesses últimos domingos, refletido um pouco sobre alguns comportamentos, alguns sentimentos nossos que prejudicam, que impedem, que atrapalham a nossa vida de forma que possamos viver e experimentar a vida abundante que Jesus tem assegurado, prometido aos seus discípulos, aos seus filhos. Não é utópico, não é alienação ou não é alienadora a promessa e a palavra de Jesus expressa em João 10:10. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. A vida com Cristo é uma vida abundante. Todavia, como conciliar essa promessa de Jesus e essa palavra de Jesus para as nossas vidas, cercado de problemas, de lutas, de frustrações, de decepções, de enfermidades, de perdas, de luto. Como lidar com uma vida abundante, mas ao mesmo tempo com situações adversas que certamente podem roubar essa alegria, esse prazer, esse deleite na vida cristã, nos fazendo naturalmente viver uma vida medíocre, mesquinha, pequena, minúscula, quando o Senhor tem para as nossas vidas algo abundante, algo maiúsculo, uma vida de fato abundante, como Ele nos promete em Sua palavra. E aí a gente tem pensado que a ansiedade é um desses sentimentos que nós desenvolvemos, nutrimos e alimentamos, e que prejudica a nossa vida cristã, e que não é compatível com a fé cristã. Nós vimos também um pouco sobre aquele sentimento de esgotamento, de cansaço, de apatia, de desânimo, às vezes até mesmo de paralisia. Quando nós chegamos a um nível tão alto de esgotamento físico, mental, emocional, espiritual, que não conseguimos dar um passo adiante. E no domingo passado nós meditamos um pouco sobre autocomiseração. Aquele sentimento de sentir pena, dó de si mesmo. Aquele sentimento que muitas vezes nutrimos no nosso coração de que somos vítimas em todos os processos, em todas as relações, e nos sentimos com pena de nós mesmos, com dó de nós mesmos. E frente a esses problemas, nós naturalmente respondemos sempre com uma palavra da parte de Deus, nos garantindo e nos mostrando que é possível sim vencer, enfrentar a ansiedade, é possível sim renovar as nossas forças no Senhor e pelo Senhor, é possível sim contemplar as dádivas de Deus, as bênçãos de Deus, o cuidado de Deus para com as nossas vidas, de forma que não nos sintamos com pena, com dó de nós mesmos. E nessa oportunidade eu quero tratar sobre outro sentimento
que atinge e afeta o nosso coração, a nossa vida, nos impedindo de experimentar essa vida abundante que Jesus tem reservada para os seus filhos, que é o descontentamento. Vamos ler o texto então? Filipenses capítulo 4, versículo do 10 ao 13. Vamos ler juntos, a uma só voz? Vamos lá? Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava a oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto ser estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Senhor, nós louvamos o Teu nome, ó Pai, e Te exaltamos, porque de fato o Teu amor é indescritível. Éramos Teus inimigos quando o Senhor morreu naquela cruz para nos redimir, para nos salvar. Éramos hostis à Tua palavra, ao Teu senhorio, ao Teu governo, ao Teu domínio, quando o Senhor se apropriou do nosso coração, quebrou e desfez toda a dureza, todo o orgulho, toda a vaidade, e nos deu um coração quebrantado, reconhecedor de que a nossa vida só faz sentido se for vivenciada aos Teus pés. Ó Deus, dá-nos que nessa noite sejamos, pela Tua palavra, mais uma vez, alimentados, fortalecidos, exortados, admoestados, para que vivenciemos em nosso dia, em nossa caminhada, em nossa carreira, em nossa corrida, a vida abundante que o Senhor tem reservado para todos os Teus filhos. Nos abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Fome, perseguição, pobreza, agressão física, problemas sérios de saúde e aprisionamentos são circunstâncias difíceis que pessoas em todo o mundo estão experimentando ou já experimentaram. Mas a grande pergunta, queridos irmãos, que nós devemos fazer é a seguinte: quantas pessoas, ou até mesmo quantos de nós, cujos problemas são triviais, não se assemelham a estes que eu acabei de descrever, poderiam fazer a declaração que o apóstolo Paulo fez aqui? Quantas pessoas que não estão experimentando estas outras situações de fome, de enfermidade física profunda, grave, duríssima, de aprisionamento e de tantas outras situações extremamente sofríveis? Quantos de nós, ou quantas pessoas que experimentam problemas triviais, teriam coragem de fazer essa declaração que o apóstolo Paulo fez aqui nessa carta? E essa carta, queridos irmãos, ela nos é oportuna para que a gente reflita sobre contentamento,
porque nós sabemos muito bem o contexto em que Paulo estava inserido quando a escreveu. E é importante, queridos, nós destacarmos que o apóstolo Paulo não estava enfrentando uma situação de férias, de repouso, de quietude, de tranquilidade do ponto de vista externo. Muito pelo contrário, quando Paulo escreve essa carta, Paulo está preso. E não apenas estava preso aguardando a sua soltura, não estava preso aguardando que o advogado a qualquer momento chegasse com um habeas corpus. Paulo estava preso sem saber sequer o que aconteceria daqui a pouquíssimos minutos à sua frente. Tanto é que no capítulo de número 1, ele ressalta, dizendo que não sabia o que lhe aconteceria. Porém, seja vivendo, seja morrendo, que a sua vida fosse para a glória de Cristo, que ele estivesse em comunhão com Cristo, que ele estivesse unido a Cristo. Essa era a convicção de Paulo em meio às incertezas do julgamento em relação ao seu aprisionamento. E é interessante, queridos irmãos, a gente enfatizar que Paulo não estava dizendo palavras ao vento. Primeiro, porque tudo que é registrado nas Escrituras, para o nosso ensino foi registrado. Assim diz o próprio Paulo escrevendo a sua carta aos Romanos. Então, se esse texto está na palavra de Deus, é porque o Espírito inspirou o apóstolo para que ele registrasse e chegasse aos nossos dias. E essas palavras de Paulo não eram utópicas ou apenas conselhos para outros viverem. Eram palavras, sim, de incentivo, de encorajamento, para que os irmãos em Filipos estivessem contentes em toda e qualquer circunstância. Mas era o testemunho próprio, vivo. Ele mesmo estava experimentando esta realidade de vivenciar circunstâncias externas adversas, mas ao mesmo tempo contente, alegre, feliz. Se a maioria de nós avaliasse honestamente o nosso nível de contentamento, provavelmente, queridos, nós diríamos algo assim: às vezes eu me sinto contente, mas depende do meu humor. Depende do estado de espírito que eu me acordei. Ou eu raramente estou feliz ou contente, independente das circunstâncias. Ou a minha felicidade, a minha alegria, o meu contentamento está condicionado às circunstâncias em que eu estou inserido. Se formos honestos, nós admitiremos que estas afirmações, quando confrontados somos a respeito do nosso contentamento, são as nossas respostas. Como é que você está? Depende do momento em que eu estou vivendo, depende das circunstâncias. Se elas me forem favoráveis, eu estou bem, eu estou alegre, eu estou feliz, eu estou com um sorriso no rosto. Se porventura não me forem, eu não tenho e não usufruo de alegria, de contentamento. E, queridos, Paulo fala essas palavras, como eu disse, preso em Roma, uma prisão domiciliar,
não estava num palácio, nem estava num resort, com all inclusive, com toda a comida e bebida à disposição, com uma linda imagem diante dos seus olhos, mas estava numa prisão domiciliar, sem saber o que lhe aconteceria a qualquer momento. E ainda assim, a sua palavra é de contentamento. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Mas é importante, queridos, nós notarmos que Paulo, quando escreve essa carta, isso se deu por volta da sua terceira, ou do fim da sua terceira viagem missionária. Paulo já tinha experimentado muitas situações. Eu queria fazer referência a duas apenas. A primeira, se os irmãos passarem aí as páginas das suas Bíblias e chegarem ao capítulo 14 de Atos, os irmãos vão perceber algo que acontece em Listra, quando o apóstolo Paulo, ou por intermédio do apóstolo Paulo, Deus realiza uma cura. E quando os moradores de Listra, eles contemplam aquele grande feito, a atitude daqueles moradores foi de saudar o apóstolo como uma espécie de Deus. Foi ovacionar o apóstolo Paulo. Foi aplaudir o apóstolo Paulo. Porque por intermédio dele, Deus tinha realizado uma cura, um milagre, um prodígio naquela cidade. Os irmãos poderão ler, se assim desejarem, posteriormente esse texto. Passando um pouquinho, nós chegamos ao capítulo 28 de Atos, onde nós encontramos também um relato daquele momento em que uma serpente pica Paulo, mas nada lhe acontece. E as pessoas que contemplavam aquele fato também olharam para Paulo no intuito de saudá-lo como uma espécie de um Deus. Mas a pergunta, queridos, quando nós lemos o capítulo 14 de Atos, quando nós lemos o capítulo 28 de Atos, Paulo sempre foi honrado, Paulo sempre foi tratado com esse aplauso, com essa festividade, com essa honraria, por onde ele chegou, ainda que por intermédio dele, Deus tenha feito muitos milagres, prodígios, maravilhas. Quando nós nos voltamos, queridos irmãos, para a segunda carta de Paulo aos Coríntios, eu quero que os irmãos abram esse texto também. Nós vamos perceber Paulo nessa carta de cunho extremamente pessoal, relatando e descrevendo os sofrimentos enfrentados por ele durante o seu ministério. 2 Coríntios capítulo 11, versículo de número 23 em diante. São ministros de Cristo, falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Isso do ponto de vista exterior.
A razão pela qual ele diz lá, escrevendo aos Gálatas, porque ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. Mas não apenas externamente. Se os irmãos continuarem lendo, ele vai dizer que além dessas situações externas, pesava sobre ele a preocupação com o bem-estar das igrejas de Deus. Queridos, ouvi essas palavras, aprendi a viver contente, de um homem como o apóstolo Paulo, debaixo da inspiração do Espírito Santo de Deus, é algo extremamente profundo e desafiador para as nossas vidas. Porque, de fato, como discípulos de Jesus, nós precisamos, queridos, aprender a viver contentes. Nós precisamos vencer e superar o descontentamento da nossa vida. O azedume, a murmuração, o queixume. Isso precisa se ausentar do nosso interior. Substituirmos por gratidão, substituirmos por alegria, substituirmos por contentamento. Agora, é preciso a gente enfatizar, queridos, que o verdadeiro contentamento não é algo que acontece num passe de mágicas, num estalar de dedos. É um aprendizado. E essa é a expressão que Paulo usa. Aprendi. Os irmãos acham que lá, caminho de Damasco, quando Cristo transforma Paulo ali, ele já sabia o contentamento, já era alguém contente, foi um aprendizado. Vivenciando experiências boas ou ruins, fáceis ou difíceis, foi assim que Paulo aprendeu a viver contente, porque a vida é assim. A vida, a existência com Cristo ou sem Cristo, ela é assim. Momentos fáceis, momentos difíceis, momentos bons, momentos ruins. Aqui é o grande ponto equivocado da teologia da prosperidade, onde ensina e afirma que você pode sempre vivenciar momentos bons em sua vida, quando a Bíblia nos mostra o contrário. Há vales, há desertos, há frustrações, há decepções, há perdas, há luto. O desafio é, em meio a toda e qualquer circunstância, aprender o contentamento. A palavra grega, queridos irmãos, que aparece aqui traduzida por contente, no texto, vamos voltar lá para Filipenses capítulo 4. A palavra grega que aparece é autarquês. Mas há uma outra palavra que também é traduzida por contente, e essa está em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 8, quando Paulo diz assim: tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. A palavra que aparece em 1 Timóteo é arquel. E essa palavra literalmente significa ser autossuficiente. O que é que Paulo quer dizer? Paulo quer dizer o seguinte, queridos, que aprendeu a não depender de suas circunstâncias para estar contente. Ele aprendeu, preste bem atenção, ele aprendeu a não deixar que pessoas ou acontecimentos o controlassem ou que determinassem seu sofrimento ou sua alegria, nem que impedissem o seu ministério.
Paulo estava dizendo justamente isso. Eu aprendi a não deixar que pessoas ou acontecimentos controlem, determinem o meu ou determinasse o seu sofrimento ou a sua alegria, e nem que isso impedisse o seu ministério. Quando nós estudamos a carta aos Colossenses, eu finalizei o texto de Colossenses citando uma lista que Paulo faz de cooperadores. E lá eu citava o reverendo Augustus, quando ele, fazendo comentário a respeito de Demas, disse que no meio daquelas pessoas que estavam no entorno de Paulo, tinha gente de todo tipo. E por que tinha gente de todo tipo? Porque 5, 6 anos depois, quando ele escreve a sua segunda carta a Timóteo, ele diz que Demas amou o presente século e o abandonou. Ou seja, Paulo não permitiu que pessoas impedissem o seu ministério, o seu trabalho, ou que trouxessem alegria ou tristeza ao seu coração. Como eu disse, queridos, e nós lemos aqui 2 Coríntios, capítulo 11, as circunstâncias que Paulo enfrentou, inclusive a que ele estava enfrentando quando escreveu essa carta. Ele não deixou que a prisão determinasse a sua alegria ou a sua tristeza, nem que atrapalhasse o seu ministério. Prova é que no capítulo de número 1 ainda, da carta aos Filipenses, Paulo diz que as coisas que me aconteceram, a prisão, que tinha como objetivo impedir que eu pregasse o Evangelho, essas coisas que me aconteceram, diz Paulo, em vez de impedir o avanço do Evangelho, tem colaborado, porque aqui dentro da prisão eu prego a guarda pretoriana diuturnamente. Porque aqui na prisão, os irmãos em Roma, em vez de timidez, de covardia, se sentem encorajados a pregar o Evangelho. Paulo aprendeu, queridos, a não vincular a sua felicidade, a sua alegria a pessoas ou a acontecimentos. E nesse sentido, queridos, Paulo descobriu a verdadeira liberdade. Percebem como Paulo aqui descobriu a verdadeira liberdade? Porque o que é ser uma pessoa livre? É justamente não permitir que pessoas o amarrem, que circunstâncias o prendam. E Paulo descobriu que essa verdadeira felicidade, porque não era a presença ou a ausência de pessoas na sua vida que fazia com que ele estivesse alegre ou triste. Não era a ausência de circunstâncias adversas ou não, que também atrapalhavam, impediam o seu ministério. Isso é liberdade. Isso é o segredo da verdadeira liberdade, é a nossa alegria, o nosso contentamento, a nossa paz, a nossa felicidade não está vinculada a pessoa nenhuma, a circunstância nenhuma, mas a uma única palavra, Jesus. É por isso que ele disse no capítulo 4, versículo 4. Alegrai-vos no Senhor, alegrem-se no Senhor. Outra vez vos digo, alegrem-se no Senhor. Como crentes, queridos, devemos andar independentemente das nossas circunstâncias. Ou seja, devemos viver sem depender do que está nos acontecendo, alegrando-nos no Senhor e contentando-nos com o que quer que Ele julgue adequado para a nossa vida. Essa é
a maneira de viver de um cristão. Agora, queridos, é necessário que a gente frise que o fato de Paulo dizer que estava contente em qualquer e toda situação e circunstância, não impedia que ele trabalhasse e agisse humanamente dentro daquilo que lhe era alcançável, para que as circunstâncias fossem outras. O que eu quero dizer, queridos? Não é o fato de nós estarmos contentes no Senhor, que por outro lado, se porventura uma enfermidade física acomete a vida do cristão, ele não vai procurar um médico, ele não vai se submeter a uma intervenção cirúrgica, ele não vai tomar uma medicação. Não é o fato de nós estarmos contentes no Senhor que nós não trabalharemos para que uma situação adversa do ponto de vista financeiro seja superada, vencida. Não é o fato de estarmos contentes com aquilo que tem nos dado que nos paralisará, de modo que nós não venhamos a estudar para termos uma profissão, para sermos aprovados num concurso público. Contente em toda e qualquer situação significa que humanamente eu faço a minha parte, mas a minha vida, os meus planos, os meus projetos, os meus sonhos, a solução das situações que me cercam, eu coloco tudo nas mãos de Deus e espero o resultado das mãos de Deus. Quando Paulo disse estar contente em toda e qualquer situação, ele quer dizer que seja o que for que tenha recebido de Deus, para ele é o suficiente. Se mudar no dia seguinte, ele ainda assim estará contente, pois a sua segurança está em Cristo Jesus. Não depende, não está vinculada, não é pela forma como você se acordou, não é porque as coisas estão indo do jeito que você quer que vá, não é porque as pessoas fazem tudo aquilo que você quer que as pessoas façam, é simplesmente porque Cristo e tudo o que Ele dá é suficiente, realiza, satisfaz plenamente o coração. Mas, queridos, como viver contente? Qual o segredo para uma vida de contentamento? Paulo revela e diz que ele aprendeu. Ele aprendeu, passando por privações ou tendo em abundância, sendo ovacionado, saudado em uma cidade, sendo apedrejado, perseguido em outra, estando em liberdade, viajando e trilhando, anunciando o Evangelho de Cristo como o maior bandeirante do Evangelho que foi, seja numa masmorra ou numa prisão domiciliar. Contentamento. Paulo aprendeu a viver contente. Como viver contente, queridos? Deixa eu destacar aqui algumas atitudes que podem contribuir para o nosso contentamento, ou para uma vida de contentamento, para esse aprendizado. Primeiro, é meditando na palavra de Deus. Quando nós lemos, queridos, o Salmo de número 1, versículo 1 e 2, o salmista diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores,
nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Contentamento, meditação diuturna na palavra de Deus. Porque quando meditamos, queridos, na palavra de Deus, e quando as dificuldades surgem, e a nossa vida é uma vida de meditação na palavra de Deus, certamente o Espírito Santo de Deus conduz as verdades reveladas em sua palavra, de modo que possamos agir da maneira como lhe convém, como lhe agrada. Agora, queridos, é importante a gente frisar, não é quando a dificuldade surgir começar a meditar na palavra. É algo contínuo, é algo permanente, para fortalecer a nossa vida, para fortalecer o nosso coração. E aí, meditando na palavra de Deus, nós meditaremos nas promessas de Deus. E as promessas de Deus, elas nos enchem de esperança, de alegria, de fé, de expectativa. Quando nós meditamos nas promessas de Deus, nós temos a certeza que mesmo passando pelos vales e desertos, Ele está conosco. Que mesmo que Ele não nos livre da fornalha ardente, Ele está conosco na fornalha ardente. Quando meditamos nas promessas de Deus, quando meditamos na lei de Deus, nosso coração se enche de esperança, de expectativa, de fé, de confiança de que Deus está conosco. E aí meditamos, inclusive, queridos, no caráter daquele que prometeu. Por que é, queridos irmãos, que nós somos tão incrédulos em relação aos nossos políticos? Por que é que nós ouvimos as promessas, mas nós somos céticos em relação ao cumprimento delas? É porque aqueles que prometem raramente cumprem. Então a promessa ou a confiança na promessa, ela está condicionada também ou atrelada ao caráter de quem prometeu. E quando meditamos nas promessas de Deus, nós devemos meditar no caráter de Deus. Saber que o Deus que nós servimos e que fez promessas é o Deus fiel, é o Deus sábio, é o Deus justo, é o Deus santo, é o Deus bom, é o Deus verdadeiro, é o Deus infinito em amor, misericórdia e graça. É o Deus imutável, que não muda. É o Deus onisciente, que conhece a nossa vida profundamente. É o Deus que sonda as motivações do nosso coração, e que ainda que os homens exteriormente não saibam ou julguem, mas Deus sabe. Meditar na palavra de Deus, meditar em suas promessas, meditar no caráter daquele que prometeu. Precisamos meditar também, queridos, sobre nosso relacionamento com Deus, o nosso Pai. Eu tenho enfatizado isso, que quando nós trocamos o nosso fardo pelo fardo de Cristo, e essa é a proposta de Jesus em Mateus 11, 28 a 30. Quando nós negamos a nós mesmos, porque esse é o convite de Jesus para os verdadeiros discípulos dele. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Nós não estamos abrindo mão de planos e sonhos e projetos que são melhores, porque não são os nossos, são os de Deus. Os planos, os projetos, a vontade de Deus sempre é a melhor, porque Ele é um Deus sábio e Ele é um Deus cheio de amor e graça. Jesus mesmo disse:
Se um pai pedir ao filho um pão, o pai vai dar uma pedra? Se pedir um peixe, vai lhe dar uma serpente? Se vocês, que são maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, imagine o nosso Pai Celeste. Nós precisamos também meditar, queridos, no fato de que Deus tem um propósito para tudo que nos acontece. Queridos, nada na nossa vida acontece sem o conhecimento, o controle do nosso Deus soberano. E tudo que nos acontece, Ele tem um propósito. Por isso que o Salmo 37, versículo 23, o salmista diz assim: o Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Precisamos meditar também no fato de que nenhum acontecimento terreno, grande ou pequeno, na vida de um filho de Deus, significa o fim de sua existência. Nenhum acontecimento na nossa vida, grande ou pequeno, ele significa o fim da nossa existência. Por quê, queridos? Porque o nosso mundo, ou o nosso lar, não é este mundo. A nossa pátria não é esta. E quando nós cantamos o melhor de Deus está por vir, nós deveríamos no mínimo entender que o melhor já veio, Cristo, e o melhor é a sua segunda vinda, a consumação dos séculos. Porque aqui e agora, o melhor, quando nos referimos a um espaço breve de tempo, porque terminará. Mas quando pensamos sobre o melhor de Deus que está por vir, devemos nos lembrar que esse melhor é a consumação. Aí sim, o lugar onde todas as mazelas causadas pelo pecado serão extirpadas para sempre. E nós desfrutaremos do gozo, da bem-aventurança eterna. Contentar-se, queridos, além de meditar em sua palavra, outra atitude da experimentar o contentamento é através de súplicas. Provérbios 18:10 diz assim: torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. Salmo 34:6, Davi escreveu o seguinte: clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. Quando somos tentados ao descontentamento, precisamos buscar a Deus em oração. Eu dizia quinta-feira aqui no nosso culto de ações de graças. Se você tem alguém para gritar, grite por Deus. Se você tem alguém para implorar, para suplicar, para clamar, para se prostrar, faça isso a Deus, diante de Deus. Se está sofrendo, se está em luta, se está em dificuldade, vá para os braços de Deus, vá para os pés do Senhor, clame a Ele, chore diante dEle. Deixe de lamuriar as pessoas, de reclamar de tudo e de todos. Nós reclamamos muito, queridos, nós falamos muito, nós azedamos muito o nosso coração, nós culpamos muito as pessoas pelo nosso sofrimento, porque nós não clamamos a Deus quando a dor chega. E essa é a expressão do salmista: clamou este aflito, o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Paulo descreveu aqui em Filipenses, o versículo 6, não andeis ansiosos, irmãos, de coisa alguma. Qual o segredo
de vencer a ansiedade. Um deles é clamar, suplicar, colocar diante de Deus, chorar diante de Deus. Quando Ana estava lá sofrendo e Penina irritando ela, chateando, e Elcana tentando de todo jeito agradá-la, não era a questão de Elcana não amá-la que fazia com que ela estivesse triste, era a impossibilidade de ter o filho. Que foi que Ana fez? Ana chorou ao Senhor. Seu coração estava amargurado, foi diante do Senhor, foi no altar do Senhor, foi aos pés do Senhor. Não foi em Facebook, não foi em Instagram, não foi em WhatsApp, não foi a A ou B, foi ao Senhor. Aprendemos o contentamento, queridos, além da meditação na palavra, além de súplicas, aprendemos o verdadeiro contentamento pela união e comunhão com Cristo. E aqui vem um ponto do versículo de número 13, tão mal interpretado. Tão mal interpretado o versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. O que é que Paulo estava dizendo? Paulo estava dizendo que com Cristo ele poderia experimentar, passar e enfrentar toda e qualquer circunstância. Ele não estava dizendo, eu tudo posso. Essa mensagem humana, antropocêntrica, de endeusar o homem, de empoderar o homem. Não. Não era isso que Paulo estava se referindo. Paulo estava dizendo que com Cristo, unido a Cristo, em comunhão com Cristo, que é suficiente, ele poderia enfrentar toda e qualquer situação da sua vida. A união com Cristo, queridos, ela tem um ponto inicial, e esse ponto é na salvação, mas ela é continuada, é mantida através do nosso relacionamento com o Senhor. E João, em sua carta, em seu evangelho, capítulo 15, versículo 5, diz assim: eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Como nós podemos produzir fruto de contentamento distantes de Deus? Sem comunhão com Ele, sem permanecer nele. E talvez você me diga, mas eu permaneço, eu sou crente desde tal dia. O que é que significa, queridos, permanecer em Cristo? Significa que confiamos nele a cada momento, dia a dia. Significa que meditamos nele constantemente. Significa que nos esforçamos para obedecer suas ordens o tempo todo, em qualquer circunstância. Significa que buscamos diligentemente conhecer melhor Jesus ao ler e estudar sua palavra. Não significa apenas vir à igreja. Significa também congregar. Significa também servir no contexto eclesiástico. Significa estar envolvido, sim, na igreja visível, terrena de Jesus. Um salvo não vai querer estar distante da igreja do Senhor. Se não se adapta a uma, vai para outra, mas no mundo não fica. Mas vai desejar estar numa igreja, vai desejar servir, mas vim de domingo em domingo, teu nome é rolado no hall de membros, e viver de segunda a sábado como se Deus não existisse, isso não é permanecer em Cristo. E é por isso que a nossa vida cristã é medíocre, é paupérrima. É por isso que o nosso testemunho fora é vergonhoso. É por isso que nós não experimentamos mais do poder de Deus.
Não é porque a igreja não promove um culto avivado, com gritaria, com algazarra, não é isso. O culto aqui pode ser extremamente silencioso e a sua vida ser extremamente impactante lá fora, no seu trabalho, na sua família, no seu comércio, nos seus afazeres. Agora aqui, limitar ou restringir a nossa devoção a Deus a 1h30, 2 horas de culto que nós passamos semanalmente, permanecer em Cristo, queridos, só frutificaremos o fruto do contentamento se nós tivermos comunhão com o Senhor. Se nós lermos a palavra de Deus, se nós meditarmos na palavra de Deus, se nós orarmos ao Senhor Deus, não quando estamos apenas na igreja, mas todos os dias em nossa casa. Não quando estamos apenas passando problemas, lutas e dificuldades, mas todos os dias, mesmo quando as coisas estão indo de vento em popa. Não quando chega apenas um final de ano para nos vestirmos de branco, supersticiosamente, esperando 2021 com paz, se não quebrantarmos os nossos joelhos, se não quebrantarmos as nossas vidas diante do Senhor, clamando e suplicando seu perdão, sua mudança, sua transformação e disposição do nosso coração em priorizarmos o Senhor em nossa vida. Eu finalizo, queridos, dizendo que quando nós dispomos o nosso coração para aprender o contentamento, Deus nos abençoa, Deus nos ajuda, talvez não com circunstâncias favoráveis, mas em meio às circunstâncias desfavoráveis, contemplar o seu cuidado, o seu amor, a sua bênção. Paulo aprendeu contentamento não num palácio, não num resort, não numa colônia de férias. Paulo aprendeu o contentamento vivendo todas as situações que alguém poderia viver, boas ou ruins, fáceis ou difíceis. Você é uma pessoa contente? Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar ao Senhor. Ó Deus, nós nos colocamos nessa noite diante do Senhor, ao ouvir a Tua palavra, ao meditar na Tua palavra, e nos sentimos, ó Deus, tão envergonhados do nosso coração, da nossa vida, porque somos tão descontentes, somos tão ingratos, somos tão insensíveis diante de tudo que o Senhor tem nos dado, e não apenas isto, mas diante do que o Senhor é. O Senhor é suficiente para saciar e satisfazer o nosso coração. Mas muitas vezes, ó Deus, queremos saciá-lo através de pessoas, de relacionamentos, de coisas, de bens, de lazeres, de viagens, de posses, de uma realização profissional. Ó Deus, quantas vezes nós buscamos satisfazer o nosso coração em tantas outras coisas, às vezes até lícitas, mas que não são suficientes, não são capazes, porque o Senhor nos fez para Ti, e somente em Ti nós encontramos a verdadeira satisfação, a verdadeira alegria, a verdadeira paz.
Deus, nós pedimos perdão ao Senhor por sermos tão murmuradores, por nos queixarmos tanto da nossa vida, das pessoas que estão ao nosso redor, do nosso trabalho, da nossa igreja, da nossa família, da nossa cidade, da vida que temos. Ó Deus, tem misericórdia, Senhor, nos perdoa, Pai. Nos ajuda, Senhor, a sermos crentes mais alegres, mais contentes, mais realizados, não porque temos muito ou pouco, mas porque temos o Senhor. Que não vinculemos a nossa alegria, a nossa felicidade, o nosso contentamento, o nosso humor a pessoas, a coisas, a acontecimentos, mas que vinculemos ao Senhor. Se temos o Senhor, nós temos tudo. E com o Senhor nós temos forças para enfrentarmos as situações da vida. Assim como nosso irmão Paulo aprendeu, ó Deus, nos ajuda também a aprendermos, ó Deus, o verdadeiro contentamento. Deus, perdoa porque somos negligentes em relação à Tua palavra, porque não temos lido ou lido muito pouco a Escritura, porque começamos o nosso dia já na força do nosso braço, porque não oramos, porque não meditamos na Tua lei, porque não procuramos obedecer os Teus mandamentos, porque queremos fazer sempre a nossa vontade. Nos perdoa, Senhor, e nos ajuda, Pai, a que nós sejamos verdadeiros discípulos. Com aquele grupão que a gente fazia, não vai ser um grupo de 8 pessoas, Sarém? 8 pessoas, tá certo? Que vai estar um grupo menor, que já vem ensaiando